Certo, amiga. Vamos lá entender bloqueio de ramo. Para a gente entender bloqueio de ramo, a gente tem que entender por onde a gente começa, né? Depois que a gente faz todos aqueles passos para analisar o ECG, a gente chega na parte do complexo QRS. Quando a gente vai para o complexo QRS, a gente tem que avaliar a duração dele. A duração dele normal é até 0,1 segundos. Mas quando a gente fala de bloqueio, só é considerado bloqueio quando vai a partir de 0,12 ou 3 quadradinhos, né? E aqui de exemplo a gente tem esse QRS de um ECG na derivação D2 e quando a gente vai ver, tem no máximo assim 2 quadradinhos, né? Quando a gente conta. E aí, em quais derivações a gente vai buscar investigar esse bloqueio de ramo, né? Vai ser em V1 e V6, porque V1 tá bem pertinho do ventrículo direito, então a gente consegue ver melhor ele. E V6 tá bem pertinho do ventrículo esquerdo. E aí vamos entender como é que funciona a repolarização normal dos ventrículos. A gente tem aqui o feixe de His, o ramo esquerdo e o ramo direito. O ramo esquerdo é mais grosso e mais curtinho e o ramo direito é mais comprido e fininho. E aí é mais comum a gente ter bloqueio do ramo direito e normalmente são bloqueios mais benignos, digamos assim, né? Eles não são tão graves quanto o bloqueio de ramo esquerdo, né? E aí, vamos lá. A repolarização normal começa pelo septo. A gente tem o que fez de His e o primeiro impulso gerado vai ser no septo. E esse impulso vai para o ventrículo direito, assim, para a direita, né? E aí, isso vai gerar um componente positivo em V1 e negativo em V6. Porque a direita está V1 e a esquerda está V6. Se o componente está indo para a direita, está se aproximando de V1, gerando um componente positivo. E está se afastando de V6, gerando um componente negativo. Logo em seguida, a gente vai ter a repolarização simultânea de ambos os ventrículos. Sendo que como o ventrículo esquerdo tem a massa muito maior, né, uma massa muscular muito maior, o vetor final vai ser o da esquerda, né? E como o vetor final é para a esquerda, em V1 a gente vai ter esse componente negativo e em V6 o componente positivo. Pronto, a gente entendeu como funciona a repolarização normal dos ventrículos. Agora a gente vai entender aqui aquilo que eu já tinha dito, né? E aqui a gente vai entender o bloqueio de ramo. A gente vai começar pelo bloqueio de ramo direito. O ramo direito está bloqueado. Para a gente entender o bloqueio de ramo direito, a gente vai novamente para o feixe de His e vai passo a passo pelos impulsos. Então, a gente tem aquele impulso que vem aqui em direção à direita, iniciada pelo septo, que é um pequeno impulso, e a gente gera aqui em V1 um pequeno componente positivo e em V6 um componente negativo, igual no ventrículo sem bloqueio de ramo. Logo em seguida, a gente vai ter a repolarização do ventrículo não afetado, do ventrículo do ramo não afetado, que no caso é o ventrículo esquerdo. A gente repolariza todo o ventrículo esquerdo. Depois que todo o ventrículo esquerdo repolariza, a gente vai para o ventrículo direito. Enquanto o ventrículo esquerdo está repolarizando, a gente vai ter em V1 uma grande onda negativa e em V6 uma grande onda positiva. Por conta daquilo que eu expliquei antes, né? De estar se aproximando ou se afastando do eletrodo. Depois que repolarizou todo o ventrículo esquerdo, a gente parte para o ventrículo esquerdo, através do miocárdio, vai repolarizar o ventrículo direito. E isso vai gerar em V1 uma onda positiva, porque está se aproximando, e em V6 uma onda negativa, porque está se afastando. E no caso do V6 vai aparecer essa onda S mais alargada, né? E quando a gente for ver no ECG, analisar no ECG, ambos vão estar com mais de 3 quadradinhos, né? Em V1 a gente consegue ver um sinal característico que é a orelha de coelho. Então, se a gente viu a orelha de coelho, a gente tem que pensar em BRD, né? Provavelmente vai ser um BRD. Agora, bloqueio de ramo esquerdo. No bloqueio de ramo esquerdo, as coisas mudam, porque até então, o primeiro impulso elétrico estava indo para a direita, né? Que é aquele impulso que vem do septo, por assim dizer. Sendo que no bloqueio de ramo esquerdo, isso inverte. Então, o ramo esquerdo está bloqueado e o primeiro impulso vem, na verdade, para a esquerda. Gerando aqui em V1 uma onda negativa e em V6 uma onda positiva. Porque em V1 está se afastando e em V6 está se aproximando. Inverteu, né, essa primeira partezinha da onda. Logo em seguida, como o ventrículo esquerdo está com o ramo bloqueado, a repolarização do ventrículo direito vai acontecer primeiro. Então, a gente repolariza todo o ventrículo direito. Repolarizando todo o ventrículo direito, a gente vai gerar em V1, uma deflexão positiva e em V6, uma deflexão negativa no ECG, né?
Porque em V1 se aproxima o ventrículo direito, o impulso do ventrículo direito, e em V6 se afasta o impulso do ventrículo direito, né? E aí, depois que a gente repolarizou todo o ventrículo direito, da mesma forma que o esquerdo fez no BRD, ele vai despolarizar o ventrículo esquerdo. Vai repolarizar o ventrículo esquerdo. Gerando em V1 uma deflexão negativa, porque o impulso está se afastando de V1, e em V6 uma onda positiva, porque está se aproximando de V6, certo? E aí em V6 a gente vai ter esse Mzinho aqui, ó. Em V1 a gente tem um W, né, como se fosse, mas em V6 a gente tem esse Mzinho aqui, sendo que nem sempre vai ser tão bonitinho como tá aqui. Às vezes ele pode aparecer mais assim, né? E aí vamos analisar um ECG. Aqui a gente tem o ECG 8, a gente vai pular todos aqueles passos, porque enfim. Mas quando a gente vai avaliar D2, por exemplo, a gente já vê que está alargado, né? Que esse tamanho aqui não é normal. Então a gente vai lá para V1 e para V6. Começando por V1, a gente vê aqui o início da deflexão positiva, que é aquele impulso do septo. Logo em seguida, negativa, que na verdade deveria ser toda positiva aqui, para depois ser negativa, né? Porque era para ser a despolarização do ventrículo esquerdo se sobrepondo ao direito. Então, era para ser negativo e depois normalizar, né? Voltar ao padrão. Mas aqui não acontece isso. Por quê? Porque o ramo direito está bloqueado. Então, vai ser positiva do septo, negativa do ventrículo esquerdo, que está se afastando, e depois o ventrículo esquerdo vai repolarizar o ventrículo direito, gerando um impulso, uma onda positiva, fazendo aqui a orelha de coelho, tá vendo? Em V6, a gente consegue ver que está mais alargado aqui também, e a gente vê aqui uma pequena deflexão negativa. Aí aumenta aqui, a deflexão negativa é aquela do septo, que está se afastando. Aumenta porque agora é a repolarização do ventrículo, despolarização do ventrículo esquerdo. Então, se aproxima, então aumenta. E depois vai para a despolarização do ventrículo direito, né? A despolarização tardia do ventrículo direito. Gerando esse impulso aqui com o componente S mais alargado. Aqui é um bloqueio de ramo direito. Aqui é a orelhinha do coelho, né? Certo. Aí vamos analisar esse novo ECG. Quando a gente chega em D2, a gente já vê que o QRS está bem alargado, né? A gente pode ver o alargamento do QRS em qualquer derivação, na derivação que for mais fácil enxergar esse alargamento, né? Então, a gente já vê aqui em D2, em AVF, ó, tá bem largo, né? E a gente vai nas derivações que a gente vê bloqueio, que é V1, e aí chegando em V1 a gente tem um forte componente negativo, porque a repolarização acontece da direita para a esquerda. Depois que repolariza todo o ventrículo direito, vai repolarizar o ventrículo esquerdo, que tem, como aquilo que eu já disse, né? Tem uma massa muito maior, gerando esse componente primordial negativo em V1, porque se afasta. Quando a gente chega em V6, a gente vê o QRS alargado com o R amplo. É porque eu risquei. Mas aqui, com o R amplo. Aqui nem dá pra ver também, mas, por exemplo, aqui, ó, a gente já consegue ver o iniciozinho daquele M, tá vendo? Aqui, ó, M. A derivação que a professora mais indica ver é V6, né? Mas aqui, ó, por exemplo, em D2 longo, você vê bem direitinho o M, tá vendo? Que é daquele jeitinho lá que eu expliquei no desenho. E aí é basicamente isso. Aí outra informação importante é que normalmente no outro ponto que pode ter no ECG com um bloqueio de ramo é o supra ou infra desnivelamento discordante com o QRS. Então, por exemplo, a gente tem aqui um QRS negativo, predominantemente negativo, e um supra. Tá discordante do QRS, né? Então, acaba que também tem esse outro indicativo de bloqueio de ramo. E é basicamente isso.